Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, começando aqui na Jovem Pan. E hoje a gente vai falar sobre um tema que parece distante para os brasileiros, mas que não é só lá fora que a inovação acontece. A gente vai falar sobre as possibilidades de inovação aqui dentro e como o ecossistema brasileiro ele é bastante prolífico, como muitas oportunidades surgem e como às vezes falta coordenação, falta um olhar mais atento para esse cenário, para essas possibilidades, para que os investimentos sejam direcionados, as ideias se encontrem e gente legal faça acontecer. E a gente, claro, convidou para esse bate-papo uma das pessoas que está fazendo acontecer essa história da inovação aqui no Brasil. E a pergunta hoje para esse Sociedade Digital é a seguinte: poderemos ter um Vale do Silício à brasileira? Como sempre aqui comigo o meu parceiro André Miceli. Tudo bem, meu velho? Tudo bem com você, meu amigo? Hudson, um prazer falar com você. Sabe, Aros, você estava conversando ali, abrindo a nossa conversa, eu me lembrei do Ariano Suassuna, que falava que o otimista é um tolo, um pessimista é um chato e que bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu tô doido para fazer algumas perguntas pro Hudson agora aqui para ver se as minhas esperanças se justificam. Então, vamos ouvir. Vamos ver se ele se coloca esse título, né? Entre os muitos aqui que cabem. Antes da gravação eu brinquei, falei, Hudson, como é que eu te apresento? Porque são muitos crachás aí. Mas a gente sintetizou assim para você que está nos acompanhando. Hudson Mendonça, ele é líder do MIT HIP. A gente vai explicar, calma, o que é isso. E ele também é coordenador do Labirintos lá na COP UFRJ. Hudson, obrigado pelo teu tempo aqui para esse bate-papo. Vamos falar muito sobre inovação. E aí eu já tenho que perguntar, você veste essa carapuça aí que o André colocou, você se coloca como esperançoso? Total. Obrigado, Aros, obrigado, André, obrigado, ouvintes aí da Jovem Pan. Sem dúvida, né, eu acho que a gente tem que ter essa esperança e mais do que isso realizar, né? Tem a frase famosíssima aí acho que é do Thomas Edison, se eu não me engano, que falava, né, que é 1% inspiração e 99% transpiração. Então, a gente teve um momento de inspiração nessa questão do RIP, né, de construir essa questão do ecossistema, que é uma coisa que o Brasil tem um potencial muito grande, né? A gente tem um povo muito criativo, a gente tem uma economia bastante relevante, a gente entra naquele restrito grupo, né, de países que têm uma grande população, uma grande economia, uma capacidade de realização muito grande do ponto de vista tecnológico e industrial, né? Então, acho que com certeza me enquadro aí e me junto a vocês, né, nesse grupo aí dos esperançosos realizadores. Deixa eu voltar duas casas aqui para essa nossa conversa, para a gente organizar a história, porque a gente vai falar sobre inovação, vamos falar sobre esse universo, mas o start para isso é o fato de que o Rio de Janeiro, aqui no Brasil, foi selecionado para o Programa de Empreendedorismo Internacional do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, conhecido como MIT. E o objetivo é fazer com que uma série de esforços concentrados direcionem, não é, essa região e as empresas para essa região. Há um ecossistema, várias empresas do setor de energia estão concentradas ali, tem uma presença importante ali, e direcionar para que a inovação aconteça, para que o fomento à inovação seja possível dentro desse contexto, tomando como ponto de partida, o que seria óbvio, uma região que já reúne essas empresas de um setor que é altamente tecnológico e que depende dessa inovação para continuar se viabilizando, para continuar fazendo com que o Brasil seja competitivo. Não à toa o Rio de Janeiro está ali porque tem bacia para petróleo, enfim, você tem uma série de questões ali que favorecem essa concentração de empresas. E aí o Rio de Janeiro foi selecionado por meio de um projeto, dessa iniciativa do Laboratório de Inovação Tecnológica lá da UFRJ. Tem algumas empresas patrocinando isso e tal, mas o grande barato é que o MIT não coloca a mão em qualquer coisa.
né? Vamos começar por aí. Os caras não se envolvem em coisas pequenas, coisas que não vão prosperar e que não haja o mínimo de viabilidade do ponto de vista econômico e que haja espaço para inovação. Ou seja, os caras encontraram algo aí. E a minha pergunta para você, Hudson, é a seguinte: o que o MIT encontrou nesse projeto que vocês apresentaram e por que essa seleção acontece para colocar o Brasil nesse mapa aí para o MIT? Legal, Aro. Também vou dar um passinho atrás. Acho que é importante a gente entender o que está acontecendo com o setor de energia e por que o Rio de Janeiro foi selecionado nesse contexto, né? O setor de energia é um setor que não passa por transformações estruturais há décadas, né? Um setor que realmente ele segue de maneira muito similar a algumas décadas atrás. E o que está acontecendo agora no setor de energia é algo muito parecido com o que aconteceu há 20, 30 anos atrás com o setor que gerou o nosso mundo de internet, né, sociedade digital que a gente está conversando aqui. Né? Na década de 60, né, tiveram grandes investimentos em hardware, né, nos computadores, né, que vieram depois, né, os computadores pessoais, os smartphones. Em seguida vieram a era das grandes empresas de software, né, como a Microsoft, na década de 90, e no início dos anos 2000, a grande revolução causada pela internet que a gente vive hoje. Se você comparar isso com o setor de energia, né, ele também está passando por um processo similar. Você tem vários investimentos no hardware do setor de energia, né, o CAPEX, os painéis solares, os medidores inteligentes, né, a exploração em água profunda, grandes tecnologias de hardware nesse segmento. E hoje a gente está passando pela transição dos outros 2 Ds. Né? A gente fala que esses primeiros D foi o D da descarbonização, e esses próximos 2 Ds serão Ds da digitalização e descentralização, como foi a internet, né, o software e a internet, no setor de energia. Para ter uma estimativa, o setor de energia investe quase 2 trilhões de dólares por ano, todo ano, e está mudando de um lado, né, numa tendência de óleo e gás e uma questão mais antiga, né, da energia tradicional, para a energia nova. Então, a gente está vivendo os anos 2000, né, o boom da internet no setor de energia nesse exato momento. Não só no Brasil, mas no mundo. Como é que o Rio entra nessa história? No início do ano passado, eu tive a oportunidade de terminar uma parte do meu doutorado lá no MIT e tive acesso, conhecimento, né, com alguns outros atores dessa história, né, desse programa, que é um programa que o MIT faz, eu acho que você colocou muito bem, Aros. O MIT não coloca a mão no que não pode dar certo. Né? Esse programa é um programa de aceleração, ou seja, ele só entra em regiões que têm um potencial, mas um potencial ainda não realizado. Então, o contexto que a gente está falando é exatamente isso. A gente fez um application, o MIT só seleciona 8 regiões no mundo por ano, né, por ciclo, né, desse programa deles. Já rodou em 52 regiões do mundo, em todos os continentes, e nunca tinha vindo para o Brasil. O Brasil nunca recebeu esse programa do MIT, embora tivesse tido outras 3 tentativas anteriores. Então, dessa vez, ele percebendo, né, o potencial do Rio de Janeiro nessa área de energia, e aí fica muito evidente quando a gente fala de empresas como Furnas, Petrobras, que são os mantenedores, mas também diversas outras empresas de óleo e gás e energia elétrica. A gente fala de entidades governamentais, né, aqui no nossa ponta, né, o deputado Paulo Ganimi fez uma emenda parlamentar, mas também tem outras entidades, né, governamentais, como a EPE, como a ANP, que estão aqui no Rio de Janeiro. Universidades de ponta, né, a gente está falando aqui pela COP, mas a ideia é trazer para próximo universidades como PUC, IME, Cefet, UERJ, são universidades também com grande potencial, e investidores e startups, né, e aí são vários que fazem parte desse grupo. Então a ideia é unir todas essas 5 pontas, né, essas 5 vertentes do programa, para que a gente consiga, de fato, desenvolver o potencial que o Rio de Janeiro já tem para essa região. Né? Então, eu acho que isso que é o importante, você tem que ter um potencial instalado e, depois disso, realizar esse potencial. Agora, Hudson, eu como um carioca, além de esperançoso, traumatizado, já vi... já vi frases parecidas com essas quando tivemos a oportunidade de sediar a Olimpíada, de ter a final da Copa do Mundo. Enfim, essa não é exatamente ver o Rio de Janeiro envolvido numa possibilidade que tem o potencial de mudar a história da cidade, não é exatamente uma novidade, você sabe muito bem disso.
O que vai ser diferente dessa vez? Excelente pergunta. Eu também sou um carioca apaixonado. Tenho que confessar que uma parte da minha motivação foi parar de pegar a ponte aérea Rio-São Paulo. Eu acho que a gente tem que realmente ajudar a desenvolver a região, né? Ficamos aqui. E o que são as premissas que fazem a gente acreditar que isso vai ser realmente bastante diferente de eventos como esse? Primeiro, a própria natureza, né? Quando a gente falou de Copa, Olimpíadas e outras iniciativas, elas, por definição, são iniciativas pontuais, né? Elas podem até gerar um legado, né? Em algumas outras cidades no mundo isso aconteceu, mas a Copa Olimpíadas é um período restrito do tempo, né? Ela não é uma vocação perene de uma região não vai fazer todas as Copas do Mundo ou todas as Olimpíadas. No caso do programa do MIT RIP, não. A ideia é exatamente ao contrário, é não ser um evento pontual e ser uma maratona, né? Não uma corrida de 100 metros. Então a gente começa isso nesse momento, a gente está começando agora, né? Uma maratona, uma longa maratona, baseada em competências e potencialidades que já existem no Rio. Como eu falei de algumas dessas grandes empresas, elas já são sediadas no Rio, elas são empresas com uma fonte de receita enorme, uma capacidade de investimento muito grande. A gente já tem essas organizações aqui, a gente já tem universidades de ponta, e aí isso é fundamental numa visão de longo prazo, né? A formação de recurso humano, capital humano, né, para cá. O Rio de Janeiro é um exportador de gente boa para o Brasil e para o mundo. Então, assim, as condições já estão aqui. E o que a gente está acrescentando aí, que é a grande pitada, né, o secret sauce aí nessa receita, é a metodologia do MIT. O MIT já testou isso em regiões mais diversas possíveis. Não foi só um programa tentado, né, em países muito desenvolvidos, que tem uma outra realidade. Esse programa já aconteceu na África, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, na Oceania, em todos os outros continentes, aqui na América do Sul, né, no Chile, né, que hoje é um expoente de empreendedorismo, né? O programa do MIT RIP ajudou, né, a internacionalização do empreendedorismo do Startup Chile, né, e das iniciativas lá no Chile. Então, a ideia é a gente pegar uma metodologia testada, né, considerada, vamos dizer assim, uma das maiores universidades empreendedoras do mundo, né? Tem um número surpreendente do MIT, as 30 mil empresas filhas do MIT têm um faturamento agregado de 1,9 trilhão de dólares, né? Isso equivale ao PIB do Brasil do ano passado, antes da crise, antes da pandemia, né? Você está falando aí na 9ª economia do mundo. Então, eles sabem fazer com que essa pesquisa acadêmica, esse conhecimento potencial se transforme em negócio. Então, essa pergunta é muito boa e ela é a premissa do que a gente está fazendo. É que isso não seja, né, mais um voo de galinha, mais uma iniciativa. A metodologia do MIT preza por isso desde o application, ou seja, você não consegue submeter para esse programa se você não tiver já junto, na submissão, né, pelo menos um representante relevante de cada uma das 5 pontas que ele considera essenciais para o ecossistema, que são universidades, grandes empresas, entidades governamentais, startups e investidores. Se você não tiver pelo menos um desses, né, e no nosso caso a gente tem Furnas, Petrobras, COP, o Paulo Ganimi, o MSW Capital e o Hack in Rio, né, que representa a ponta empreendedora, a Lindária Junqueira, a gente não pode nem submeter, né? A gente não tem nem o direito de submeter. Eu acho que foi a união dessas pessoas bastante diferente que fez com que a gente fosse selecionado no MIT e me faz, né, acreditar que isso vai dar certo, até porque isso é apenas o começo, né? Em outros ecossistemas você tem centenas de instituições agregando os esforços. Já fica aqui para todo mundo o convite de parcerias, né? A gente quer desenvolver isso, a gente está estruturando como é que a gente chama, né, para o barco mais dessas entidades, né? Eu não sei se eu posso dar um spoiler aqui, né? Mas como o Aros e o André estão aqui, foi uma coisa eles cortam aí, mas a gente já começou nesse movimento, estabelecendo uma parceria com a MIT Technology Review, né, que será a casa do RIP para comunicação, para uma série de iniciativas. A partir desse lançamento, eu estou falando de uma semana, então você vê como é que as coisas realmente estão acontecendo de maneira mais rápida. Queria agradecer aí pela oportunidade, e a gente quer fazer muito barulho, muitas ações. Acho que cabe aí, nesse nosso bate-papo, explicar quais são até as ações potenciais que podem ser feitas aqui.
e a nossa expectativa de, em curto, médio prazo, já atrair cerca de 200 milhões de investimentos para o Rio de Janeiro, só com a articulação desse ecossistema. Você mencionou o ecossistema, e o spoiler, claro, é super bem-vindo, tá? A gente adora spoiler, contar antes para todo mundo. Você mencionou esse ecossistema, até no material que vocês apresentam, tem lá, né, o desenho dessas pontas todas e tudo mais. E logo que eu recebi aquilo e eu fiquei olhando, eu achei curioso perceber o seguinte, né? Esse material, ele desenha, para aqueles que não conseguem entender, o porquê é a receita de um ecossistema de inovação e de empreendedorismo bem-sucedido. Ele não depende só das empresas, também não depende só da boa vontade do governo em criar caminhos para que essas coisas aconteçam, assim como ele também não depende só da academia provendo esses talentos que chegam no mercado. É preciso fazer com que todas essas frentes olhem por uma direção única. E eu, às vezes, fico lamentando algumas iniciativas que surgem aqui no Brasil e que tentam promover esse encontro, fazer com que essas pontas se conectem, mas, de alguma maneira, sempre uma das pernas acaba sucumbindo e a gente não vê essa estrutura crescer da maneira como poderia. E o brasileiro adora olhar para fora e dizer assim, não, porque no Vale do Silício, mas veja só, em Israel, e aí fazem aquelas missões lá para conhecer esses espaços e tudo mais, e olha como aquilo é maravilhoso. E aí quando chega aqui dentro de casa, não consegue se organizar. A gente tem aqui, com esse projeto, uma oportunidade de fazer com que essa organização aconteça. E aí a minha pergunta é, o que na avaliação de vocês, quando desenham esse projeto, é fator preponderante para fazer com que essas pontas se conectem de maneira firme e não que lá na frente a gente tenha esses problemas característicos aí de iniciativas similares aqui no Brasil, que correm, e aí depois não conseguem dar sustentação para isso. Como se o próprio empreendedor, de alguma maneira, não acreditasse no espaço que se tem aqui no mercado brasileiro. Sempre mira um ambiente lá fora. Sim. Não, eu acho que primeiro, né, a maneira que a gente conseguiu construir isso, né, eu acho que a gente conseguiu colocar corações e mentes, né? Quando a gente começou a fazer as primeiras reuniões para organizar e ver a possibilidade real de trazer o programa para o Brasil ou fazer uma submissão ao MIT, foi muito interessante ver que todos esses 5 elos, né, esses que estão sendo envolvidos, eu acho que esse é o espírito, estavam muito abertos a colaborar, né, a gerar o que ele chama de efeito shopping center, né? Você tem 10 lojas de sapato e você abrir a 11ª, é melhor que seja no shopping center do que fora dele, porque tá todo mundo junto, gera um efeito multiplicador muito maior do que tá separado. Então você vê isso, por exemplo, tendo uma empresa falando de transição energética, de novos modelos, a gente vai, obviamente, discutir mobilidade, veículo elétrico, etc., e uma empresa de óleo e gás e uma empresa de energia elétrica sentada na mesa discutindo o futuro juntos. Né? Todas elas, as empresas, os entes governamentais, desde o primeiro momento ficaram super abertos e falaram, não, isso não é meu, né? Ou seja, isso que é importante dizer, eu acho que aquela estrelinha, né, que mostra ali do programa do MIT com as 5 pontas fica muito claro, né? Não tem um dono, né, especificamente, né? Foi o que a gente estava falando, as outras iniciativas, às vezes, todo mundo acredita que uma empresa vai fazer sozinha um grande movimento, né? O governo vai direcionar as questões, a universidade vai gerar os talentos necessários, mas sozinho ninguém faz nada. O Vale do Silício não seria o Vale do Silício sem Stanford e Berkeley, que são as universidades de ponta lá. Não seria sem o Google e o Facebook, que são as startups de lá. Não seria sem os fundos de investimentos, de venture capital, como Sequoia, Draper Fisher, que estão lá. Não seria sem, né, a abertura do governo da Califórnia para inovações. Então você realmente precisa, né, com que todos esses atores atuem juntos. E pelo menos a gente está começando, né, eu acho que os desafios são grandes, a gente está dizendo, é uma maratona, talvez não seja nem uma maratona, seja um Ironman, né, muito mais longo do que isso, mas a gente começou com o pé direito, no espírito muito colaborativo, em que todos estão percebendo que tem que aportar, né, recursos, né, inclusive financeiros, mas também materiais, humanos, de conhecimento, e não são donos. E que o crescimento do ecossistema
vai fazer com que todos se beneficiem muito mais. Por exemplo, um caso concreto que desde o primeiro diagnóstico do application a gente teve foi que o número de startups de energia no Brasil não são suficientes para um fundo de investimentos, sequer. Se você considerar que os fundos de venture capital olham cerca de 100 startups para investir em uma, você tem 157 startups de energia no Brasil. Ou seja, não adianta você ter empresas ou entidades mentais competindo para ver quem escolhe a melhor startup, sendo que não existe massa crítica aqui para a gente fazer investimento de um fundo inteiro, focado 100% em energia. Então, realmente, a gente tem que juntos colaborar para construir, né, de fato, esse ecossistema, um número abundante de startups. E eu acho que a grande oportunidade que se coloca aqui é que, além de a gente ter essa base, né, que ele já falou bastante vezes, as empresas, as entidades governamentais, universidades, não existe ainda esse Vale do Silício de energia no mundo. Você mencionou Israel, né? Ou seja, se você quer fazer alguma startup, alguma coisa na área de cibersegurança, sem dúvida, um dos 5 lugares que você vai pensar no mundo para você ir, para estar na fronteira da fronteira, é Israel. Como e-commerce em Hangzhou, na China, né? Como o polo de biotecnologia, né? E farmacêutico do MIT, ali na Kendall Square, né? Que é aquela região ali da Grande Boston. Você não tem como pensar nesses segmentos sem você falar, eu tenho que pensar na possibilidade de ir para Kendall Square para fazer uma startup de biotecnologia. Na área de energia, você não tem esse dono ainda, né? Então é um oceano azul ainda para a gente explorar, de realmente se posicionar como um dos 3 top of mind no mundo, de alguém falar assim, eu estou, por exemplo, na Ásia, ou na Austrália, ou na França, e falar assim, pô, eu quero montar uma startup de energia onde eu quero estar para estar na fronteira, no lugar mais avançado do mundo. E nosso objetivo é fazer com que daqui a alguns anos o Rio de Janeiro esteja entre esses top 5. Eu acho que a gente tem, né, a gente começou com o pé direito, né, e quero reforçar, portas abertas para todo mundo que quiser colaborar. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de mobilizar corações e mentes com essa ajuda do MIT, que já passou por situações muito grandes, né? Eles mencionaram, quando estavam no application, conversando as possibilidades, né, a clareza, né, que eles têm sobre as dificuldades de você construir um ecossistema. Ele falou assim, tome cuidado, por exemplo, em momentos eleitorais, porque geralmente os engajamentos mudam de interesse, você tem que ter uma visão de longo prazo, ou seja, né, isso não é um problema tão grande na Kendall Square, provavelmente, ou no Vale do Silício, mas eles têm essa clareza de que é importante a gente endereçar questões como essa, né, quando a gente estiver construindo aqui, né? Então eu acho que... André, eu estava vendo aqui as imagens enquanto o Hudson falava, o pessoal soltou as imagens aqui do Vale do Silício e tudo mais, e aí o Hudson falou sobre a China, falou sobre Israel, e eu fiquei pensando que o Rio de Janeiro é igualzinho quando faz o sobrevoo, vão incorporar essa mística para a sua terra? Olha, Aros, você estava pensando nisso e eu estava pensando aonde você vai morar aqui, sabe? Vamos apresentar a sociedade digital aqui do lado, cara, entendeu? Mas eu, assim... É uma provocação barata, né? É uma sacanagem. A gente tem belas imagens de drone. É o que eu falei, os drones precisam... Semana passada a gente conversou, Hudson, sobre as entregas via drone e convidamos um representante do iFood para explicar para a gente o plano, e uma das perguntas que eu fiz foi qual era o plano para desviar das pipas e balas perdidas aqui do Rio. Mais ou menos 2 semanas atrás, pintou um vídeo de um camarada aparando um drone num domingo à tarde. Ele estava com a pipa lá, soltando pipa, e o drone passou e o cara parou, ficou com a mão o drone na mão dele. Você veja como a tecnologia está impactando a sociedade, né? Agora o pessoal sai para empinar drone. Veja. Exatamente. Aqui, bicho, não é fácil, né? O Rio de Janeiro, se o Brasil não é para armadores, o Rio de Janeiro muito menos. Então, assim, eu acho que eu tenho uma... Realmente, assim, falando sério agora, você olha a produção acadêmica do Rio de Janeiro,
é muito significativa. Se a gente olhar o número de doutores por 1.000 habitantes, o Rio de Janeiro tem o maior do Brasil. A gente tem escolas muito, muito próximas umas das outras. Aqui a PUC, o IME, escolas de engenharia COP, o lado FGV, mais associado ao business. Então, a gente tem uma condição geográfica, inclusive, que facilita a troca entre ideias, e a gente tem um histórico empreendedor por todas as razões, inclusive dificuldades que o Rio de Janeiro viveu ao longo do tempo. A gente tem motivações históricas para um comportamento que é mais associado ali à presença do Estado, né? Somos uma cidade fundada, ou enfim, habitada em grande parte por aqueles que vieram junto com o Império Português. Então tem muito um pensamento aqui de que o Estado precisa prover as coisas, mas curiosamente, em paralelo a esse pensamento, a gente também encontra um comportamento empreendedor muito grande, e a criatividade, o jogo de cintura. A gente tem realmente algumas características muito interessantes para um modelo como esse. A comparação São Paulo, Nova York, Rio de Janeiro, Califórnia, é uma comparação antiga que mostra um pouco, evidentemente, guardadas as suas devidas proporções, mas uma natureza de comportamento, a presença do mar e os reflexos disso na sociedade. Então, eu acredito muito que, se houver um mínimo, não precisa de muito não, mas um mínimo de organização nesse processo, e aí talvez a entidade externa, MIT, seja o que falta nesse processo. A gente tem com boas pontas, e eu acho que o Hudson conseguiu reunir pontas muito interessantes para fazer o application, e agora certamente vai precisar ter bastante cuidado na seleção daquilo que vai se envolver no ecossistema. Tem condições de fazer coisas muito legais. Eu brinquei aqui com o meu trauma da Olimpíada, essa visão de não somos uma aventura, mas somos algo de longo prazo, me parece fazer realmente toda a diferença. E aí, seguindo essa linha, eu queria perguntar para o Hudson, de que maneira vocês enxergam o desenvolvimento urbano da cidade participando desse processo? A gente sabe que o centro da cidade sofreu muito nos últimos anos. A gente teve uma iniciativa boa, aparentemente boa num primeiro momento, que foi criar um novo centro análogo ali ao Porto Madeiro, né, na Argentina, tirando um pouco o velho centro do Rio do interesse principal imobiliário da cidade, e criando alternativas ali por perto. No final das contas, ficou tudo vazio ali. Foi uma mudança cosmética, né, André? Oi? Ela foi uma mudança cosmética, né? Você embalou de um outro jeito, mas não recheou aquilo ali com vida, né? Com as cabeças pensando ali, né? Você criou 2 lugares vazios, porque um pedaço saiu, e aí o pedaço original ficou mais vazio do que estava, e o pedaço novo não encheu. A gente tem a Barra da Tijuca, que é sempre o lugar do futuro, de um futuro que, em termos corporativos, nunca chegou. E eu fico pensando como o planejamento urbano da cidade, o que a gente pode esperar de desenvolvimento urbano nesse processo, porque atrair empresas, atrair um ecossistema de startups. Quem já visitou o Vale do Silício, quem já foi a Kendall Square, você vê que a geografia física, mesmo que num mundo que parte do trabalho é home office, mas a geografia física faz com que floresçam as ideias, que as pessoas se encontrem nos cafés, que haja discussões que acabam se tornando novas empresas. Enfim, aonde a geografia entra na ideia do RIP? Pô, era fantástica. A pergunta é se tem alguns palpites bons, né? Palpite embasado, né? Não é chute, não. Fala que primeiro... Vou comprar terrenos e imóveis antes. Ele quer fazer especulação imobiliária. Pois é. André, eu tenho uma história particular, né, em relação à questão do Porto Maravilha. O apartamento que eu moro hoje eu comprei porque eu tentei fazer investimento no Porto e não consegui pela questão fundiária, né? Mas isso é uma história aí para um outro café.
Mas isso há muito tempo antes do RIP, até antes das Olimpíadas. Mas essa questão geográfica, ela é parte da metodologia do programa, né? E eu acho que é muito interessante quando você vê a apresentação oficial do programa, né? Acho que está no site lá do programa, do MIT, e você olha a foto da Kendall Square na década de 70, mais ou menos, quando começou esse movimento de ecossistema lá, assim, é impressionante a similaridade com o Porto do Rio. Assim, era uma área meio semi-industrial degradada, mas muito próxima de uma área central muito rica, né? Para quem não conhece um pouco da geografia, né, de um lado do Rio é o centro de Boston, do outro lado é Cambridge, onde fica o MIT, né, cruzando o rio ali. E essa área era uma área meio portuária, meio degradada, né? Você buscar na internet, você vai ver algumas fotos aí, Kendall Square e tal, e hoje é, sem dúvida, um dos lugares mais caros ali da região, quiçá dos Estados Unidos, quiçá do mundo, né? Realmente é uma região muito cara, muito nobre, é o Leblon, vamos dizer assim, ali daquela região, por causa desse desenvolvimento, né, de inovação, pessoas, né, com muita competência, onde fica a maior parte dos prédios do MIT e até um pouquinho de Harvard, avançando um pouco mais para frente, né? Então, realmente, esse efeito ecossistema, ele transforma. O que é a base dessa metodologia do MIT com essa preocupação, né, imobiliária? Eles perceberam que, apesar, né, da inovação aberta permitir a gente fazer essa ponte aérea que a gente está fazendo aqui, ou seja, de qualquer lugar a gente conversar, na prática a inovação é cada vez mais concentrada em ecossistemas, que é esse efeito cafezinho que você falou ali do Vale do Silício, né? Ou seja, os lugares que inovam mais, cada vez inovam mais. Teoricamente não deveria ser assim, porque você pode fazer coisas de qualquer lugar, né? Ou seja, você não precisa ter um lugar físico. Mas essa troca de conhecimento, essa troca de informações, de competências, né? Ela é muito local, né? O cafezinho, né? Eu gosto de uma frase que fala que a gente toma as decisões nos cafezinhos, almoços, chopes e jantares, e na mesa a gente só trabalha, né? Mas eu acho que esse ambiente, né, de você conviver e ter uma troca mais intensa, que é até um desafio agora, pós-pandemia, com esse mundo online, que a gente precisa lidar, é o que faz as coisas acontecerem, os grandes projetos se desenvolverem. E a gente tem no Rio de Janeiro uma dinâmica, como você mesmo falou, nessa área Zona Sul-Centro, e até na Barra como segundo polo, né, regiões que são muito densamente povoadas. Uma das coisas que contou para a nossa aprovação, na metodologia do MIT, eles preconizam regiões de 1 a 10 milhões de habitantes com alta densidade urbana. O Rio de Janeiro tem a maior densidade urbana, né, o PIB urbano por quilômetro quadrado do Brasil, né? São Paulo tem um PIB maior do que o Rio de Janeiro tem o segundo maior PIB do Brasil, em termos estaduais, mas é um estado muito menor, né? Então a divisão de riqueza por espaço físico, o Rio de Janeiro é a maior do Brasil. Então, ou seja, isso também propicia a gente ser um ambiente profícuo, né, para esse tipo de iniciativa, né? Então, eu acredito muito que essa região do Porto, aí dando o palpite aí, o pedido do André aí para especulação imobiliária, né, lá perto da Kendall Square tem um lugar chamado Greentown Labs, que é a maior incubadora de cleantechs, né, da área de energia. Tem uma pegada muito parecida com o que a gente quer construir aqui no Brasil, e eles têm uma característica diferente dessas startups 100% digitais, né, na área de energia, principalmente, porque elas invariavelmente envolvem ativos físicos, né, o que chama de hard tech. Então, até as construções são um pouco diferentes, são galpões, são coisas que você precisa ter uma estrutura de teste físico mínimo, né? Geração de energia envolve investimento físico, envolve ativos físicos. E, para mim, eu acho que uma região tipo aquela do Porto me parece um grande potencial, por ser muito perto, ter a questão da infraestrutura, né? Eu acho que essa visão lá do Porto do Rio, nesse projeto olímpico, eu acho que deu mais errado por outras questões, talvez político-institucionais, que não vale a pena a gente discutir muito, do que pela questão de infraestrutura, que ela realmente foi razoavelmente feita, né? Você tem ali fibra ótica de alta densidade, a parte de saneamento foi feita, transporte também com VLT, né? Tem algumas coisas a melhorarem. Então, assim, eu acho que
é um potencial ainda a realizar. Eu acho que postergou, né, devido às questões que aconteceram com o Rio, já depois da Copa Olimpíadas, mas eu acho que ali ainda dá para realizar. E, se você me pedir uma dica imobiliária, eu investiria ali. Então é para lá que eu vou. Com todo disclaimer se faz. É recomendação de investimento, né? Senão você vem atrás de mim. Mas eu não sou banco, mas vem atrás de mim. Gente, chegamos ao fim aqui. O relógio é cruel. Quero agradecer demais você, Hudson, pelo tempo aqui para esse papo e já dizer que você está mais que convidado para voltar aqui ao Sociedade Digital, porque, André, com certeza a gente vai acompanhar muito de perto todo esse processo, que só tem a trazer resultados positivos para o país, porque a gente sabe que a inovação ela não é só criar parafernálias tecnológicas, a inovação ela muda a vida das pessoas, na maneira como as pessoas encaram o dia a dia, na questão social, na questão econômica, traz muitos benefícios e é por isso que os países que despontam nos rankings, em todos os rankings mundiais, são aqueles que têm a inovação como parte da estratégia de nação, né? Aquilo que se quer para o crescimento do país e para o futuro do país. E o Brasil precisa colar um pouco mais essa ideia da inovação ao contexto estratégico. Não é um plano de governo, é um plano de Estado. Como a gente vai conduzir isso ao longo dos anos. E uma iniciativa como essa, que o Hudson lidera, é fantástica por todas essas razões. Então você está mais do que convidado para vir aqui no Sociedade Digital para a gente acompanhar aí o status dessa evolução desse ecossistema de inovação aí com foco nas empresas de energia. Hudson Mendonça, líder do MIT RIP, coordenador lá do Labirintos da COP UFRJ, aqui com a gente no Sociedade Digital. Valeu, meu amigo. Valeu, obrigado, Aros, obrigado, André, obrigado, ouvintes. Vamos fazer isso junto, acontecer. André, semana que vem tem mais, hein? Semana que vem tem mais e... Quero dar um recado aqui pro meu terapeuta que me mandou encarar os meus traumas, que eu vou olhar o Hudson de perto aí para ver, dessa vez vai, agora vai. Agora não vai ter falha. Essa é a torcida. Ó, Sociedade... André Miceli, temos um encontro marcado na semana que vem e aí, claro, a gente vai continuar acompanhando porque só o start foi dado, né? Um abração, Hudson. Um abraço, obrigado, André. E para você que nos acompanhou até aqui, o Sociedade Digital está terminando, mas você continua conectado com a gente lá no Panflix, todas as edições do programa disponíveis por lá para você ver e rever e compartilhar ideias e iniciativas como essa aqui, para que mais e mais pessoas se envolvam no ecossistema de inovação. A gente tem que investir na inovação, acreditar no poder de transformação dela para o país, como eu dizia há pouco. Sociedade Digital volta na semana que vem. Um grande abraço. Tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.